Bom dia, meus amigos da Revista Esmeril, meus caros leitores. Fiquei algum tempo sem publicar aqui no meu canal as informações a respeito dos meus artigos, das minhas colunas, mas estou novamente aqui e agora para apresentar a vocês um artigo bastante interessante sobre filosofia do direito, mas que diz muito respeito a uma realidade trágica que nós vivemos hoje no Brasil, tá certo? O livro em questão que eu utilizo para fazer essa reflexão de modo especial, é claro, é este aqui, olha só. A formação do pensamento jurídico moderno, tá? Michel Villey, esse é o autor. É um livro aí de mais de 700 páginas, extremamente interessante, que nos traça um panorama da história do direito, desde a antiguidade greco-romana até o início da modernidade, e que permite assim com que nós possamos entender como é que o direito se tornou tão relativista, tão subjetivo e inseguro por natureza como é o direito moderno. Porque muitas vezes a gente tem a ideia de que certos absurdos que nós vemos, né, no mundo do direito é algo idiosincrático ou é algo próprio do indivíduo que é corrupto, coisa do gênero, mas não. Na verdade, nós temos um problema muito mais profundo, que é da formação do pensamento jurídico moderno, que é uma visão de direito fundamentada na ideia de que não existe lei natural, ou seja, fundada na concepção de mundo que afirma que nós não podemos ver na natureza das coisas, na ordem da realidade intramundana, nenhuma ordem específica que gere direito especificamente. Então o direito passa a ser apenas um fruto da vontade, óbvio, daquele que tem poder para impor essa vontade, tá certo? É claro que na modernidade nós vamos ver que os teóricos dirão, alguns, é claro, né? Dirão que esse direito ele vem então de um consenso, ou pelo menos de um contrato, né? Daí a ideia de contrato social de Rousseau, entre os indivíduos que chegam à conclusão de que aquelas são as leis que é melhor para eles seguirem, é melhor que eles sigam para a vida em sociedade. Mas veja, não há nenhuma objetividade nisso. É simplesmente porque, em tese, né, a vontade geral vê naquilo algo bom para todo mundo. Mas não que de fato a coisa seja boa, mas é simplesmente porque a vontade geral, por algum motivo, vê daquela maneira naquele momento. Mas é um contrato que inclusive pode mudar, né? E pode ser mudado por aqueles que fundamentaram, por aqueles que deram origem a esse contrato, pelas partes, né, que seriam em tese os indivíduos. Então o contrato social é feito pelo povo, que nós sabemos que não é lá muito verdade. Não é lá muito verdade, não, que nós sabemos que não é verdade, né? O povo, embora vote, ele permanece muito de mãos atadas nessas questões. Vejam vocês, por exemplo, a questão, para dar um exemplo, a guisa de exemplo, há muitos outros, mas me veio esse à cabeça agora. Peguemos, por exemplo, a questão do Estatuto do Desarmamento. Veja, foi utilizado, melhor dizendo, um instituto da democracia, que é o plebiscito, né, para ouvir as vozes de cada uma das pessoas, de cada um dos cidadãos. E o resultado desse plebiscito foi contra o desarmamento. Mas, na prática, ou melhor dizendo, no mundo real da política, o que foi feito foi o contrário do que as pessoas decidiram, né? Então, foi aprovado o Estatuto do Desarmamento, mesmo contrário à vontade da maioria das pessoas. Então, isso é uma grande balela, na verdade, né? O direito moderno, ele é subjetivo, ele é relativo e ele é imposto pela vontade de quem tem poder. E é claro, isso vai gerar uma abertura muito grande para todo tipo de arbitrariedade, tá certo? Quer seja nos aplicadores do direito, quer seja nos criadores das leis, ou seja, no legislativo ou no judiciário, tá certo?
ou na interpretação dessas leis por parte do administrativo, porque é tudo no fundo subjetivo, tá certo? Então é muito importante que nós entendamos essa dinâmica do pensamento moderno e como isso reflete no direito moderno, para que nós não achemos que os nossos problemas são fruto da atuação de uma pessoa especificamente, de um corrupto especificamente, moralmente falando, né? Não, o problema é muito maior, senhores, infelizmente. Leiam o artigo é muito interessante, traz reflexões, citações extremamente interessantes, falando da origem do direito e da mentalidade que gerou o direito moderno, que, curiosamente, nós encontramos no Nominalismo de Guilherme de Ockham. Se você quer entender um pouco mais, leia o artigo. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.